Mas olha só, uma notícia que com certeza não veremos na imprensa tradicional. Ligado ao PCC, Beto Louco tenta delatar Alcolumbre, mas PGR rejeita. Alvo da Carbono Oculto, é o nome da operação, Beto Louco negociou com o MPF no Paraná. O caso subiu para a PGR após menção a autoridades com foro e a delação não foi aceita pelo PGR contra o Alcolumbre. Isso daqui provavelmente seja verdade. Sabe por quê? Eu recebi na semana passada uma ligação de um repórter famoso e bem famoso, me perguntando: Chiquini, você ouviu falar que o Beto Louco está fazendo uma delação premiada no MPF, no Paraná? Eu de fato não tinha ouvido. Eu falei, não tenho informação a respeito disso. Você me passa o contato dos advogados do Paraná que fazem delação premiada, que eu quero me inteirar desse caso? Opa, um repórter da grande mídia, famoso, me procurou perguntando se eu conhecia desse assunto. Eu de fato não conhecia. Aí ele me pede o contato de advogados especialistas em delação premiada. Eu passei o contato dos colegas advogados especialistas. E agora a notícia começa a pipocar em pequenos blogs. Provavelmente essa notícia é verdadeira sim, gente. O que é que está acontecendo? Segundo a imprensa, a Procuradoria-Geral da República rejeitou, ao menos por hora, a proposta de delação premiada apresentada pelo empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, investigado por ligação com o PCC e esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Segundo relatos da imprensa, a negociação foi iniciada no Ministério Público Federal no Paraná e migrou para a PGR em Brasília, depois que o empresário passou a mencionar políticos com foro privilegiado, entre os quais o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sabemos que o MPF do Paraná sabe fazer delação premiada, não precisa ir muito longe. Na Lava Jato, quem fez as delações premiadas foi o MPF do Paraná. Mais de 180 delações premiadas o MPF do Paraná fez na Operação Lava Jato. Beto Louco foi alvo da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que apura a infiltração do PCC no mercado de postos e combustíveis e utilização no setor para a lavagem de capitais da organização criminosa. Nas tratativas da delação, ele teria relatado pagamentos e intermediações envolvendo empresários e políticos. Não, isso não existe, imagina conversa fiada. Incluindo citação a Alcolumbre, mas sem apresentar documentos ou elementos materiais considerados robustos para o Ministério Público. Robustos. O que seriam documentos robustos? Diante da falta de corroboração, a PGR, o Procurador-Geral da República, o famoso Gonê, decidiu não avançar com acordo neste momento, mantendo as investigações em curso por outras vias. A PGR, comandada por Paulo Gonê, entendeu que o material entregue, então foi entregue material, pode não ter achado robusto, mas o material entregue não trazia provas suficientes para corroborar as acusações contra autoridades. Mas ora, as notícias começaram a pipocar. E a grande imprensa tá de olho nisso daqui. A grande mídia tá de olho nisso daqui. No mesmo mês que nós temos escândalo do Banco Master, hein? Olha só. Tomara que esse cerco comece a fechar. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Eu vejo o México como sendo um paralelo ao Brasil. E por quê? Aí a gente tem que fazer uma análise mais profunda. Eu não vejo... O México é um narco-estado. A gente não botou o México na lista ali quando a gente falou sobre ele. Mas o México é notoriamente um narco-estado, considerado um narco-estado há muito tempo. Existem mapas que mapeiam os cartéis que comandam o México há muitas décadas e são guerras feudais, são guerras territoriais
que existem entre os cartéis. E o que acontece? Os governos que aparecem no México, os governos federais, eles simplesmente não têm a capacidade de exercer governo. Eles têm que fazer composição com os cartéis, por diferentes razões em diferentes regiões. E talvez o que, não posso dizer que salve o México, mas que eu vejo assim como uma análise assim, um pouquinho mais maquiavélica, o socialismo não entra no México porque nenhum desses cartéis vai entregar patrimônio. Você não consegue sobretaxar, criar todo esse tipo de cobrança que você está vendo aqui no Brasil, de criar toda essa expropriação. Você está lidando com gente que você manda, vamos expropriar ali aquela área porque função social do não sei qual grupo. O cartel vem para cima e acaba com você, acaba com a tua ideologia. Então, o que tem ali é uma fragmentação dos cartéis, que são o real poder, e o poder do Estado ele ficou diminuto em comparação ao poder coletivo dos cartéis, se bem que nenhum cartel tem o poder de forma universal em todo o território do México. Então, entre aspas, o que salva o México é exatamente essa fragmentação dos cartéis. Aqui a gente está vendo 1 ou 2 cartéis no Brasil, ao menos os que estão mais, o Comando Vermelho e o PCC. Então isso me preocupa um pouco mais, porque aí pode parecer uma situação mais como Venezuela, em que o governo vira parte de um desses grandes cartéis, em que esse cartel tome um tamanho nacional, não há rivais, e ele passa a ser parte de praticamente todo o governo, e quem está no governo necessariamente faz parte do cartel. O governo deixa de ter aquela alavanca também que jogava um cartel contra o outro, então você tem uma situação aí talvez mais preocupante. Um monopólio ali. Vira um monopólio, né? Como o brasileiro gosta de monopólio, o governo gosta de monopólio, então pronto, tem um monopólio aí do narcotráfico. Exato, aí você acaba tendo um poder de barganha junto ao poder de Estado monumental. E você passa a ser a força que vai financiar vereador, prefeito, governador, senador e até mesmo presidente da República. Então, esse governo, né, ele nasceu com esse viés pró-criminoso, né, que eles se alimentam da criminalidade, né, eles olham o criminoso como um marginal revolucionário, que é marginal da sociedade, é revolucionário contra tudo que a sociedade tradicional representa. Então ele vê como sendo uma arma, um instrumento de revolução política e social. É assim que os ideólogos pensam. Agora, pode ser que essa besta cresça muito mais rápido e muito maior do que o poder de Estado que hoje eles comandam. E o pior ainda, nós estamos criando um poder de Estado totalitário, concentrado, e quem é que vai estar na concentração de todos os recursos? É esse pessoal aí do narcotráfico, que eventualmente, se por acaso a gente projetar isso para frente, essas tangentes, tanto do poder do Estado como do poder do narcotráfico, cresce a tal ponto que esse pessoal do narcotráfico passa a comandar todas essas instituições de Estado que hoje que estão em viés de ter poder absoluto. Olha o perigo que a gente está. Então é isso, esse é que é o grande risco do Brasil. Nós já estamos vendo com esse governo gente do pior quilate, da maior desqualificação, de motivações criminosas em várias instituições. Aparece aqui e acolá. De repente você institucionaliza isso num segundo momento. Esse que é o grande risco. Então, mais uma vez, tenho esperança pelo Brasil, mas aqui no papel não está lendo uma história muito bonita não no momento. Doutor Edilson, o que falta para a gente virar um narco-estado do ponto de vista da definição semântica dessa palavra? O senhor fala aqui, está comparando o Brasil que aconteceu na época do cartel de Medellín, do Pablo Escobar, porque nós temos a morte de um agente do Estado. Dr. Rui Ferraz Fontes foi delegado-geral de polícia aqui em São Paulo, mas ele era secretário municipal de Praia Grande e, ao que tudo indica, estava investigando também o crime organizado na cidade do litoral paulista. O que falta para o Estado brasileiro virar um narco-estado e ficar ainda mais refém do crime organizado? Caríssimo Pedro Campos, talvez falte somente a palavra aceitação. Dizer, nós já estamos. É uma questão, a situação assim, ela é simbiótica e é um degradê. Não existe um ponto matemático que se cruza a fronteira. Um país que é o campeão mundial de homicídios
em números absolutos. Um país que, em contrapartida das 10 maiores economias do mundo, e o Brasil nelas está inserido, é o único que não tem prisão perpétua, conquanto seja o país mais violento, já mostra que o Estado está centralizado na proteção dos direitos dos acusados. Pegue-se agora o plano de política criminal do ministro da Justiça. Eu fiquei escandalizado. É colocar na rua presos e não construir presídios para colocar encarcerados delinquentes. Nós temos muito mais gente que precisa ser preso do que preso que precisa ser solto. Eu nunca vi no mundo ocidental, eu estudo direito comparado, um outro sistema de direito processual que seja, tal como o nosso, centrado nos direitos dos acusados. E isto é uma mensagem fortíssima para eles. Porque se eles se protegem entre si e sabem que pode contar com a proteção do Estado, inclusive constitucional, onde a palavra da vítima é esquecida, ela é tal ponto desprezada que ela não existe na Constituição, o que falta para aquele que tem um potencial e vontade de delinquir passar ao ato? Não falta nada. Vale dizer o seguinte, nós seremos o Estado, o narco-Estado, a partir do momento que compreendamos que a realidade já está aí descrita substantivamente. Basta aceitar a nomenclatura. Como brasileiro, eu sinto muita pena do que nós estamos vivenciando. Porque as pessoas que não percebem, seja pela narrativa ideológica, seja pela vontade de não perceber, o Brasil não está em um momento normal. Ninguém pode dizer que o país está em um momento normal quando um contrato com um banco suspeito, sem nenhuma causa discutida, se chega a mais de 100 milhões de reais. Ninguém pode dizer que estamos em um país normal quando o filho do presidente da República é descoberto na associação com o maior ladrão de aposentados e pensionistas e a imprensa não dá uma linha. Não pode-se dizer que é normal quando um diretor do PT de tecnologia recebe 11 milhões de reais numa empresa dele que a associação que mandou o dinheiro não presta serviço nenhum e há uma blindagem absoluta. Não pode-se dizer que estamos vivendo num momento normal quando uma publicitária que trabalha para o PT e próximo ao PT recebe 8 milhões de reais e faz 4 milhões de câmbio para mandar para o exterior e nós estamos impedidos pela blindagem de poder aprofundar a investigação. Não pode dizer que está tudo normal quando licitações de mais de 100 milhões de reais foi decidido dentro do Ministério da Previdência Social enquanto o dono da empresa estava dentro. O rombo bilionário dos Correios, uma dívida pública de 10 bilhões de reais. Ou seja, quando o sistema está dominado, restam poucos homens e poucas mulheres capazes de seguir adiante, porque não é fácil lidar com o sistema. E eu nem sei dizer se nós vamos vencer. Essa não é uma resposta fácil, mas hoje eu acho mais importante a gente continuar na jornada de luta do que estar buscando uma vitória imediata. Marcola vai sair da cadeia? Que conversa é essa aí? Absolvido? Como assim absolvido? Mais uma das estratégias do ST para poder liberar pela porta da frente liderança do PC. Frank, o Marcola não vai sair. Beleza, o Marcola não vai sair. Mas lembrando que com o Marcola sendo absolvido, tem mais 100 e poucos, 170 se eu não me engano, outras lideranças que estão sendo absolvidas também e que têm penas menores do que a do Marcola. Ou seja, todo mundo focado no Marcola. Mas quem são essas outras 170 lideranças que também foram absolvidas? Eu não sei te dizer todas quem são, mas tenho certeza que se vocês investigarem, vocês também não vão saber. Porque a transparência, quando se trata de lideranças de PAC, não existe para o nosso governo, não existe para os nossos ministros, não existe para a justiça brasileira e muito menos para a grande mídia tradicional. Eles só vão falar do Marcola. Mas e os outros 170 que foram absolvidos que podem ir para a rua ainda hoje? Hein? Para de querer enganar a população brasileira. Vocês soltam pela porta da frente todos os dias criminosos para poder oprimir a população brasileira. E ninguém fala nada a respeito, né? E quando fala, que é o meu caso, é punido, é calado, é silenciado. Porque é assim que funciona na China e assim que está vindo a funcionar no Brasil também.
A partida do Birosca, que gritou dentro do Presídio Federal que o Marcola e sua esposa atual eram 2x9 que corriam com o governo. E depois disso, Birosca partiu dentro do Presídio Federal sem explicação ou justificativa alguma por parte da alta cúpula do PC. Isso mostra que a disciplina do PC é uma mentira e que o estatuto do PC, que na teoria seria algo revolucionário, não passa de uma hipocrisia mentirosa para alienar você a entrar para dentro da FAC. E com o passar do tempo, quando você crescer, alcançar um patamar alto ou descobrir a falcatrua da alta cúpula do PC, lado a lado com o governo, mais especificamente com o PT e o PSOL, vai te eliminar. Eu venho aqui para falar para vocês se atentarem ao que está acontecendo. A estratégia como jogo de tabuleiro orquestrado pelo ministro, que vocês já sabem quem é e eu não vou falar mais o nome dele, o Valdemar. Em relação ao Marcola ser solto, não creio que vai ser solto agora. Mas muito provavelmente em 2026, 2027, o Marcola vai sair pela porta da frente, por uma canetada do ST. E o Valdemar vai fazer isso, porque desde 2005 o Valdemar vem favorecendo o crime organizado. Se você não acredita nisso, tudo bem. É que nem eu sempre falei desde o meu começo na internet, o tempo mostra quem é quem. Eu queria que vocês fizessem um vídeo mostrando qual foi o dia que o Frank, o Williams, aqui da internet, o ex-PC que nem vocês falam aí, ou o suposto ex-PC que nem vocês falam aí, qual foi o dia que eu denunciei alguma pessoa aqui no meu canal que não fosse realmente culpada? Qual foi o dia que eu cometi alguma injustiça aqui? Qual foi o dia que eu falei de alguém e posteriormente essa pessoa não foi presa ou no mínimo investigada? Qual foi o dia que isso aconteceu? Nenhum. Então vocês não têm o que falar de mim. A minha credibilidade está em dia. Por que que o caso Gritzbach foi arquivado? Porque ele ia denunciar grandes policiais e coronéis aí, e delegados muito reconhecidos, que foram denunciados pelo Gritzbach. Mas menos de 2 meses depois, a partir do Gritzbach, o processo e toda a delação dele foi arquivada. Vocês sabiam disso? Não sabia. O Dr. Lincoln falou sobre isso? Não falou. Por quê? Porque a transparência, quando se trata de alta cúpula do PC, não existe no Brasil. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês compartilhem ao máximo esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante e tenho certeza que vai trazer muita clareza para a mente das pessoas do que realmente está acontecendo no nosso país. Estamos vendidos ao narcotráfico por ministros e o nosso atual governo, que é a mesma batida. Então vamos lá, acordem. O PT, PSOL, IPC, ICV e TCP é a mesma coisa, com nomes diferentes, mas o intuito e a ideologia e o apoio é mútuo entre eles. Valeu?